Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 24. Mas quando virdes que Jerusalém é sitiada por exércitos, então sabei que está próxima a sua desolação. Os que então estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos a todas as nações, e Jerusalém será calcada pelos gentios, até se completarem os tempos dos gentios. Palavra da salvação. Comentário Lucas 21, de 20 a 24. Santo Ambrósio. Os judeus, portanto, creram que a abominação da desolação sucedeu quando os romanos, escarnecendo os ritos judaicos, lançaram a cabeça de um porco para dentro do templo, com o fito de insultar as observâncias judaicas. Em sentido místico, a abominação da desolação representa a vinda do anticristo, porque maculará o interior mesmo das almas de infaustos sacrilégios, assentando-se no templo, segundo predito pelas Escrituras, a usurpar o trono da majestade divina. Eis o sentido espiritual dessa passagem. Porque o anticristo forcejará por imprimir nas almas os sulcos profundos de sua perfídia, quando buscar provar, escorado nas Escrituras, que ele próprio é o Cristo. Avizinhar-se-á a abominação da desolação, porque então muitos renunciarão, confrangidos, à verdadeira religião. E nesse tempo terá ocasião o dia do Senhor, porque já viera à terra para remir os pecados. Então tornará a lanço para castigar, a fim de que não caiam em erro. Há ainda outro anticristo, a saber, o diabo, que busca sitiar Jerusalém, isto é, a alma pacífica, por meio do exército, isto é, sua lei tirânica. Assim, pois, o diabo, posto no meio do templo, é a própria abominação da desolação. Quando, porém, resplandece em nossas obras a presença espiritual do Cristo, o inimigo abandona o templo e passa a imperar a justiça. O terceiro anticristo é Ário e Sabélio, e os demais que, de má índole, buscam nos seduzir. Nas mulheres grávidas, cuja triste sorte lamenta o Salvador, figuram aí os cristãos que flertam com as inclinações da carne, cujo progresso é obstaculizado e entravado pela preguiça, que tornam-se estéreis para as virtudes e férteis de vícios. Porém, nem sequer os que, por assim dizer, estiverem para dar à luz as boas obras, mas que, todavia, ainda não produziram nenhuma, achar-se-ão livres da condenação. Algumas concebem por temor de Deus, nem todas, contudo, dão à luz. Às vezes a palavra divina é abortada, noutras, o Cristo que levam no seio não vinga. A mulher que dá à luz a justiça, dá à luz o próprio Cristo. Assim, portanto, sejamos pressurosos em prover nossos filhos, para que não nos surpreenda o dia do juízo ou da morte, antes que estejam
formados. Não sucederá assim se conservais em vosso coração todas as palavras da justiça, e não espereis o tempo da velhice, concebendo logo na primeira idade a sabedoria, criando-a longe da corrupção da carne. No fim do mundo, será a Judéia submetida pelas nações fiéis, por meio da palavra do Espírito, que corta como uma espada de dois gumes. Apocalipse 1, 16, 19 e 15. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 27. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra haverá consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas, morrendo os homens de susto na expectação que virá sobre todo o mundo, porque as virtudes dos céus se abalarão. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Palavra da salvação. Comentário Lucas 21, de 25 a 27. Santo Agostinho. Mas direis, a presença desses males não é necessariamente sinal do fim, como se as previsões do Salvador se tivessem cumprido, porquanto não há nenhum povo ou país que não sofra atualmente dessas mesmas angústias e tribulações. Ora, se as calamidades que pesam presentemente sobre o gênero humano são de fato sinais de que a vinda do Senhor é próxima, por que então o apóstolo diz precisamente o contrário? Quando os ímpios disserem paz e segurança, 1 Tessalonicenses 5,3. Prestemos atenção. É preciso considerar que talvez essas profecias ainda se não tenham cumprido. Faz-se necessário, pois, diferenciar as calamidades atuais daquelas preditas por Nosso Senhor, quando a tribulação estender-se-á para todo o universo, isto é, para a Igreja, perseguida em todas as partes do mundo, mas não para os seus algozes, que dirão: estamos em paz e na segurança. Ora, vemos que, ao contrário, os males de nosso tempo, que tendemos a encarar como se fossem as grandes calamidades que hão de preceder o fim do mundo, fazem parte de ambos os reinos de Jesus Cristo e do demônio. Os bons e os maus são deles igualmente vítimas, e em meio a toda essa provação, os homens continuam hoje a se fartar nos excessos da mesa e da concupiscência. Acaso é isto encolher-se de medo ou arder de voluptuosidade? Contudo, para que não se diga que nosso Senhor tenha anunciado sua segunda vinda por meio de sinais extraordinários que já sucedem frequentemente no mundo, mesmo antes da sua primeira vinda, e para não nos expormos à irrisão daqueles que conhecem as calamidades que já assolaram o mundo, algumas das quais maiores e mais numerosas, cuido que é mais prudente aplicar essas predições à própria Igreja. Com efeito, a Igreja é o sol, a lua e as estrelas. É dela que se disse: formosa como a lua, brilhante como o sol. Cântico 6,9. Ela deixará de brilhar pela violência inaudita dos que a perseguem. Acresce nosso Senhor: na terra haverá consternação dos povos. Os povos aqui não são aquelas nações que hão de ser abençoadas na descendência de Abraão, mas aquelas pessoas que, no último dia, serão postas à esquerda. Ou ainda, as virtudes do céu
serão abaladas porque a perseguição levada a cabo pelos ímpios há de ser tão violenta que abalará mesmo os mais firmes na fé. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. As palavras vir sobre uma nuvem podem ser entendidas em dois sentidos diferentes. Ou virá à sua igreja como uma nuvem luminosa, como não deixa de fazê-lo ainda agora, mas virá então com grande majestade e poder, porque sua força e majestade se manifestarão com mais brilho aos olhos dos santos, para lhes infundir a força necessária para que triunfem sobre a violência desencadeada pelas perseguições. Ou ele voltará com o mesmo corpo com o qual está sentado à direita do Pai. E então devemos crer que não retornará apenas no nosso corpo, mas ainda sob uma nuvem, porque descerá dos céus exatamente como subiu. Ora, foi precisamente uma nuvem que o arrebatou da vista de seus discípulos. Livro de Daniel, capítulo 6. E o Medo, Dario, reinou em seu lugar com a idade de 62 anos. Dario decidiu nomear 120 sátrapas para governar o reino, e acima deles 3 ministros, a quem os sátrapas prestariam contas para que os interesses da coroa não sofressem. Um dos 3 era Daniel. Daniel sobressaía entre os ministros e os sátrapas por seu talento extraordinário, de modo que o rei decidiu colocá-lo à frente de todo o reino. Então os ministros e os sátrapas procuraram algo para acusá-lo em sua administração do reino, mas não encontraram nele nenhuma culpa, nem descuido, porque era homem de confiança que não cometia erros nem era negligente. Aqueles homens disseram entre si: não poderemos acusar Daniel de nenhuma falta. Temos de buscar um delito de caráter religioso. Então os ministros e sátrapas foram ao rei dizendo-lhe: viva sempre o rei Dario. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores estão de acordo que o rei deve promulgar um edito decretando que nos próximos 30 dias ninguém faça oração a outro Deus a não ser a ti, sob a pena de ser atirado à cova dos leões. Portanto, majestade, promulga esta proibição e assina o documento para que seja irrevogável, como lei perpétua de medos e persas. Assim, o rei Dario promulgou e assinou o decreto. Quando Daniel soube da promulgação do decreto, subiu ao andar superior de sua casa, que tinha janelas orientadas para Jerusalém, e, ajoelhado, orava 3 vezes ao dia, dando graças a Deus, como costumava fazer. Aqueles homens o espiaram e o surpreenderam orando e suplicando a seu Deus. Então foram dizer ao rei: Majestade, não assinaste um decreto que proíbe fazer oração a qualquer Deus além de ti, sob pena de ser atirado à cova dos leões? Respondeu o rei: o decreto está em vigor, como lei irrevogável de medos e persas. Eles replicaram: pois Daniel, um dos deportados da Judéia, não te obedece, majestade, nem à proibição que assinaste, mas 3 vezes ao dia faz suas orações. Ao ouvir isso, o rei, entristecido, se pôs a pensar de que maneira salvar Daniel. E até o pôr do sol fez o impossível para livrá-lo. Mas aqueles homens o pressionavam, dizendo-lhe: Majestade, tu sabes que, segundo a lei de Medos e Persas, uma proibição ou edito real é válido e irrevogável. Então o rei mandou trazer Daniel e lançá-lo à cova dos leões. O rei disse a Daniel:
Que te salve esse Deus a quem veneras com tanta constância. Levaram uma pedra, taparam com ela a boca da cova, e o rei a selou com o seu selo e com o de seus nobres, para que ninguém pudesse modificar a sentença dada contra Daniel. Depois o rei voltou ao palácio, passou a noite em jejum, sem mulheres e sem poder dormir. Madrugou e foi correndo à cova dos leões. Aproximou-se da cova e gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, esse Deus a quem veneras com tanta constância, pôde salvar-te dos leões? Daniel lhe respondeu: Viva sempre o rei! Meu Deus enviou o seu anjo para fechar as goelas dos leões, e não me fizeram nada, porque diante deles sou inocente, como também não fiz nada contra ti. O rei se alegrou muito e ordenou que tirassem Daniel da cova. Ao tirá-lo, não tinha nenhum arranhão, porque havia confiado em seu Deus. Depois o rei mandou trazer os que haviam caluniado Daniel e atirá-los à cova dos leões com seus filhos e esposas. Não tinham chegado ao solo e já os leões os haviam agarrado e despedaçado. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas da terra: paz e bem-estar. Ordeno e mando, em meu império, todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído, seu império dura até o fim. Ele salva e livra, faz sinais e prodígios no céu e na terra. Ele salvou Daniel dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro da Pérsia. Palavra do Senhor.